Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso Vascão você encontra aqui. Vasco que amanhã enfrenta a equipe do Fluminense no estádio Newton Santos. Primeira partida, da semifinal do Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre esse jogo aqui. Fernando Diniz surpreendendo, fazendo mudanças na equipe, mudanças importantes. E você vai saber todos os detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre desfalque. Thiago Mendes confirmado fora, uma baixa importante para esse time do Vasco para o jogo de amanhã. Também vamos atualizar aqui situação de transferência, de contratação, O Vasco que tem interesse no Patrick Mercado, jogador do Independente Del Valle, negocia com esse jogador, mas tem clube europeu de olho nessa situação. Tudo isso a gente conversa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante para a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Já somos mais de 260 mil vascaínos aqui. Tamo junto? Deixou seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Amanhã tem clássico, o Vasco enfrenta o Fluminense no estádio Newton Santos, semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense que também se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil, em dezembro do ano passado, ainda tá fresquinho na nossa memória. O Vasco se deu bem na semifinal, eliminou o Fluminense, depois na final o Vasco acabou perdendo o título para a equipe do Corinthians, ainda machuca, confesso para vocês que ainda machuca a perda desse título. Mas, enfim, agora, nova página, Campeonato Carioca, semifinal mais uma vez contra o Fluminense, e a disputa começa amanhã. Fernando Diniz deve fazer muitas mudanças na equipe do Vasco para essa partida. Diniz que está muito pressionado, principalmente pelo torcedor. Apesar dele ter ali a confiança da direção, do Pedrinho, do Felipe, o torcedor já não confia mais no trabalho do Fernando Diniz e acho que uma eliminação para o Fluminense vai complicar demais a situação do trabalho do Fernando Diniz. Bom, para o jogo de amanhã, vou falar daqui a pouquinho das mudanças do Vasco, mas antes vou trazer aqui a super odd da Betsul, que tá molezinha, tá? Essa aqui tá molezinha, eu já entrei e venha você também, tá? Super odd da Betsul, é pro Vasco marcar um gol amanhã. Se o Vasco fizer um gol, você ganha, é só isso. Um golzinho do Vasco, você já ganhou. Tamo junto? O link da aposta pronta tá aqui no comentário fixo, tá muito boa essa super odd da Betsul. Tá molezinha mesmo, então não perca essa, vem aqui, o link tá no comentário fixo, Betsul, a sua bet de norte a sul, um golzinho do Vasco. Se o Vasco fizer um gol, você já ganha. Não precisa do Vasco ganhar a partida, é só fazer um golzinho, independente de quanto for o placar. Tamo junto, super odd da Betsul, você coloca o seu valor, o link tá aqui no comentário fixo. Bom, o Vasco terá o desfalque de Thiago Mendes para esse jogo contra o Fluminense. Ele sofreu um problema no joelho durante um treinamento e acabou não treinando durante a semana. Ele novamente não treinou nesse último dia de preparação do Vasco, que foi no dia de hoje, e vai desfalcar o clube contra o Fluminense. Perdeu praticamente a semana toda de treinamento. A lesão não parece ser muito grave, mas para esse jogo contra o Fluminense amanhã, Thiago Mendes está fora. Thiago Mendes que vinha sendo aí um dos principais jogadores desse time do Vasco. Ele realmente conseguiu se reencontrar, desde o final do ano passado para cá, vem sendo muito importante, mas não estará em campo nesse jogo contra o Fluminense. Desfalque confirmado e desfalque importante, nesse time do Vasco. E o Fernando Diniz prepara mudanças, tá? Fernando Diniz surpreendendo aí e preparando mudanças para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Lucas Piton deve ser barrado do time titular. A tendência é que Paulo Henrique assuma a lateral direita e Puma Rodrigues jogue na lateral esquerda no jogo de amanhã contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. Lucas Piton deve ficar no banco de reservas. Essa variação não chega a ser uma surpresa,
vista que Puma Rodrigues assumiu a vaga na lateral esquerda quando o Piton estava afastado por lesão na temporada passada. O Vasco recentemente contratou o Cuiabano para a lateral esquerda, mas o jogador segue ausente, né? O jogador segue ausente, né? Não está 100% fisicamente para estrear pelo Vasco da Gama. Então o Diniz optou pelo uruguaio, né? Tendo em vista ali que ele já está acostumado também a jogar nessa posição. Vale ressaltar que, além de Puma Rodrigues, uma outra possibilidade seria a utilização ali do João Vitor Mutano, improvisado na lateral esquerda. Bom, o Piton virou um dos grandes alvos, né, da torcida do Vasco nessa atual temporada, mas segue sendo um jogador ali que o Fernando Diniz tem confiança, mas ele deve começar esse clássico no banco de reservas e Puma Rodrigues deve ser o titular. Existe também a possibilidade nesse jogo do Vasco atuar com 3 zagueiros, tá? O Vasco chegou a treinar assim durante a semana. Vai ter surpresa na escalação do Vasco, com toda certeza, tá? Com toda certeza o Diniz está preparando algo diferente, até porque tem que fazer algo diferente, né? Tem que fazer algo diferente, senão, meu amigo, não vai ter jeito. Se continuar do jeito que tá, o Vasco vai perder mais uma e daqui a pouco o treinador vai ser demitido. Não tem outro roteiro, né? Então, realmente, o Vasco precisa de mudanças. Vamos esperar, né? Acho que no vídeo de amanhã de pré-jogo, a gente já deve ter a provável escalação do Vasco aí, do treinador Fernando Diniz, e a gente traz aqui no canal, então já fique ligadinho aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos que vamos. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos atualizar a situação do Patrick Mercado, jogador do Independente Del Valle, que é alvo do Vasco nessa janela de transferências. A informação é dos amigos do NT Vascaínos. O Vasco tem interesse e já iniciou as conversas para a contratação do equatoriano Patrick Mercado, de 22 anos de idade, do Independente Del Valle. Assim como o Vasco, outros clubes estão interessados, né, no jogador, algo que é natural para um atleta de qualidade e potencial, né? E ainda jovem, né? Tem 22 anos de idade. E um dos clubes interessados seria o Sevilha da Espanha. Desde novembro do ano passado, o clube espanhol busca negociar com o jogador. Não existe nada acordado, né, entre as partes, mas existe ali um pré-acordo, vamos dizer assim, devido ao interesse do Patrick em atuar no velho continente. Mas vale destacar que o Sevilha está enfrentando uma crise financeira e também uma crise esportiva, não conseguindo ali concretizar a contratação desse jogador na última janela de inverno da Espanha por conta das questões financeiras e pelo número de estrangeiros já no elenco. A situação é um pouco parecida com o que ocorreu com o Inestrosa, né? Quando o Boca Juniors não cumpriu as obrigações financeiras e esse cenário fez o Vasco atravessar ali o negócio. Enfim, não é uma negociação fácil a situação do Patrick Mercado. O Vasco tem que fazer um esforço ali para trazer esse jogador, mas o que pesa a favor do Cruz Maltino é o interesse do atleta em vestir a camisa do Vasco da Gama. Muito disso se deve ali ao Claudio Spinelli, né, atacante recém-contratado, que está intermediando ali, fazendo a ponte junto com o jogador. Ele é amigo e ex-companheiro de equipe, né, do Patrick Mercado. Bom, vamos aguardar. Vamos aguardar, tendo mais informações sobre essa negociação a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!